Mais uma vez, graça e paz, queridos e amados irmãos, eu quero convidá-lo a abrir o texto bíblico em 2 Samuel, capítulo 22. 2 Samuel, capítulo 22, nós vamos hoje estudar a partir do versículo 4, onde nós meditamos. Na última vez que estivemos juntos, eu tive o privilégio de pregar esse texto 2 vezes. Isso foi um grande bálsamo para a minha alma, na medida que Deus foi trabalhando na minha vida. O texto disse: invoco o Senhor, versículo 4, invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Muitas vezes as pessoas pensam assim, elas pensam que se não tivessem feito isso ou aquilo, a vida delas poderia ser diferente. Você já se pegou pensando assim? Ou, se tivessem feito isto ou aquilo, minha vida também seria diferente. E muitas pessoas ficam orbitando naquilo que nós não tínhamos que ter feito ou feito. Mas a vida, meus amados irmãos, não é o se. A vida é quem. A vida não se apoia em hipóteses, mas ela se apoia em uma rocha firme. No nosso texto de 2 Samuel, capítulo 22, ele olha para toda uma vida. Toda uma vida. A vida de Davi. E não é à toa que o autor ou o narrador, ele utiliza ou ele gasta 20 capítulos descrevendo a vida de Davi depois que ele se tornou rei. Isso aconteceu em 2 Samuel, capítulo 5. E ele gasta, então, 20 capítulos descrevendo sua vida como rei. Mas nunca se esqueça que ele também utiliza 20 capítulos descrevendo a sua vida antes de ser rei. As duas coisas são importantes. As suas lutas são tão importantes quanto o seu reinado. E nós estamos juntos há 40 capítulos, olhando para a vida deste homem e o Deus que operou em todos os momentos. E agora chegamos no versículo 5, que diz sobre essa fase de Davi, onde Deus estava preparando o seu coração para que ele entendesse quem é este Deus. Versículo 5, porque ondas de morte me cercaram, torrentes de perdição me impuseram terror, cadeias infernais me envolveram, e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia, versículo 7, invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo, ele ouviu a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Houve muitas vezes em que Davi se sentiu que ele estava no fim da linha. A palavra aqui, cadeias infernais, é Sheol, é a morte. E é muito parecido com a palavra Shaul também. Então as duas coisas no texto, elas se misturam. E houve momentos em que Davi estava sem saída. Momentos em que Davi se sentiu sobrecarregado, como se estivesse sendo arrastado para o inferno. Mas sabe o que ele aprendeu em tudo isso? Vocês sabem bem. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. Levamos uma vida inteira para entender esta verdade. Levaram tantos capítulos da Escritura para que Davi pudesse entender essa verdade, chegar aqui e declarar essa máxima. É interessante que, segundo Samuel 21 e 23, que são os grandes paralelos do nosso sanduíche textual aqui, eles listam os principais soldados de Davi. No capítulo 23, versículo 8, o texto diz: são estes os nomes dos valentes de Davi.
Eles são chamados de guerreiros valentes de Davi. E ao ler suas façanhas, você percebe que sim, realmente eles eram homens valentes. Assim, mesmo cercado por seus guerreiros, o texto também diz que os seus inimigos eram fortes demais para ele. O versículo 18 diz, do capítulo 22, livrou-me do forte inimigo e dos que me odiavam, pois eram mais poderosos do que eu. E ele reconhece que é muito maior do que nós. Que nós vivemos num mundo que não está no nosso controle. E nós dependemos desta rocha, deste Deus. Davi está dizendo que sem esses homens não teria chegado onde chegou, isso é verdade. Mas, em última instância, foi o Senhor quem o salvou de seus inimigos. Versículo 4, invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. O reconhecimento que realmente importa aqui, nesse trecho, é que o Senhor é a rocha. E o Senhor é a minha rocha. E meu aqui, minha, meu, repetidos tantas vezes, não é egoísmo. É confissão. É Davi dizendo, sem Ele, não sou nada. O Senhor é tudo para mim. Ao longo da minha vida, sempre foi Deus quem me protegeu e me salvou. E eu quero convidá-los a viver isso, não somente conhecer isso, mas viver essa grande realidade. No fim, a única e maior lição é quem Ele é. E toda a vida de Davi aponta para quem Ele é. A nossa vida tem que apontar para quem Ele é. É Ele, sempre Ele, tudo Ele. Ele é a nossa rocha. Mas parece, se você tem por volta dos seus 45 anos, levamos uma vida inteira para aprender isso. Enquanto muitas vezes jovens, a gente pensa muitas vezes o contrário. Sou eu posso, eu vou. E à medida que a vida vai passando, a gente vai mudando esse conceito, e é para isso acontecer, porque a gente precisa reconhecer o mais cedo possível na nossa vida que é Ele, sempre Ele. E o nosso dilema, então, é descrito por um comentarista chamado Torre. Eu gostei demais, li para os nossos diáconos aqui. Porque na maioria das vezes não buscamos a Deus, esse é o nosso dilema. A vida prática nos leva a isso. Preferimos confiar em nossa própria força e vivemos em uma época de agitação, de esforço e determinação humanos, de confiança em nós mesmos, em nosso próprio poder em alcançar as coisas. É uma era de organização humana, maquinaria humana, impulso humano, planejamento humano e realização humana. O que nas coisas de Deus não significa nenhuma realização verdadeira. Isso nos aponta porque a nossa vida de oração é tão fraca. É tão diferente aqui Davi, que no versículo 4 diz, invoco o Senhor, digno de ser louvado. E no versículo 7, na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus, do seu santo templo, Ele ouviu a minha voz. Meus amados, quando as coisas não vão bem na nossa vida, em vez de avançarmos para a verdadeira fonte de nosso fracasso, nossa negligência em depender de Deus, e essa é a fonte do nosso fracasso, uma negligência em depender dEle, e em olhar para Ele, em buscar o seu poder, olhamos ao redor para ver se há alguma nova fórmula que possamos começar, ou alguma nova roda que possamos adicionar ao nosso maquinário. Já temos rodas demais. O que nos falta é fôlego. A igreja está cheia de engrenagens, mas sem energia.
O que nós precisamos é do Espírito Santo, meus amados irmãos. Essa é a nossa real e total necessidade. O dia que entendermos essa verdade, nós vamos avançar muito, muito, para lugares onde a gente nunca imaginou estar. Nós precisamos entender que muitas vezes a nossa vida está sem essa energia vital, e o que precisamos é do Espírito Santo, meus irmãos. Não poucas vezes, eu meditando, quando falhamos, quando as coisas não dão certo, o que nós fazemos? Dobramos a aposta. Você é assim? Você dobra a aposta quando as coisas dão errado? Todo mundo tem um Xandão dentro de si. E gosta de dobrar a aposta, né, cara? Eu falo, né? Não fique criticando, porque você também, muitas vezes, dobra a aposta. E você olha, né? Se estou sem dinheiro, então eu vou procurar trabalhar mais, eu vou procurar, né, um outro emprego, eu vou de Uber para o emprego, fazendo Uber, tá? Não é ir de Uber, é fazendo, para economizar. Então, quando eu saio do emprego, eu ligo o Uber, para ir voltando para casa, e a gente faz hora extra, a gente faz tantas coisas, a gente fica procurando como resolver as nossas dificuldades. Quando as coisas não vão bem no nosso trabalho, a gente procura a nossa rede de networking para ver as pessoas que podem nos ajudar, nos proteger, cuidar de nós. E quando a pergunta é que invocamos o Senhor, por que demoramos tanto para fazê-lo? Davi, no início do texto, ele diz: invoca o Senhor, invoca o Senhor. Demoramos muito para isso. E o nosso carro, muitas vezes, está sem energia. Precisamos, meus amados, parar com isso. Invoca o Senhor e Ele. Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo Ele ouviu a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Oh, bendito dia esse em nossas vidas. Oh, alívio para as nossas almas, o dia que Ele ouve as nossas orações e o nosso clamor chega aos seus ouvidos. Precisamos depender mais do Senhor do que de nós. Difícil, uma vida inteira para aprender isso. Levou 20 capítulos para Davi. Quantos capítulos vai precisar na sua vida para que você entenda o que ele está dizendo no capítulo 22, o resumo de toda a sua vida? Nós precisamos entender essa verdade. E, meus amados, não se preocupem com as circunstâncias. Quem é? O se nas nossas vidas apontam geralmente para ao redor de nós. Se isto, se aquilo. Mas a questão não é se ou se. A questão é quem. Quando os inimigos são fortes demais para nós, Ele é poderoso para nos salvar. E talvez você duvide disso, como a maioria dos cristãos duvida. E é por isso que agimos dessa forma. E a gente vai olhar esses próximos versículos agora, na qual ele usa os maiores símbolos do Antigo Testamento, apontando para o maior símbolo do Novo Testamento. Ele vai olhar aqui o Sinai, o Êxodo e a ressurreição de Cristo. É tremendo. Então, a nossa vida aponta para esse Deus que é a rocha. Note o versículo 7, 8. Finalzinho do 7. Do seu templo ele ouviu a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu. Vacilaram também os fundamentos dos céus e se abalaram, porque ele estava irado. Das suas narinas subiu fumaça, e fogo devorador saiu da sua boca. Dele saíram brasas ardentes. Ele baixou os céus e desceu, e teve sob os pés densa escuridão. Cavalgava um querubim e voou, foi levado sobre as asas do vento.
por abrigo pôs ao redor de si trevas, ajuntamento de águas, nuvens dos céus, do resplendor que diante dele havia, brasas de fogo se acenderam. O Senhor trovejou desde os céus. O Altíssimo levantou a sua voz, atirou as suas flechas e espalhou os meus inimigos, multiplicou os seus raios e os dispersou. Nos versículos que acabamos de ler, Deus vem em auxílio de Davi. Aqui é uma descrição poderosa da força de Deus. E aqui a linguagem que evoca o encontro de quem? De Israel com Deus aonde? No Sinai. O trovão de Deus também remete ao seu trovão contra os filisteus, em 1 Samuel 7. E também Ana havia prometido, lá no início de Samuel, o Altíssimo trovejará do céu. No capítulo 2 de Samuel, no início do livro. O Altíssimo trovejará, e agora aqui a gente vê tudo isso acontecendo. Essa imagem. O que está acontecendo aqui ao longo de 1 e 2 Samuel, e é muito legal a gente olhar para isso, se você ler esses livros novamente, eu quero que você perceba que 1 e 2 Samuel é uma repetição de qual livro da Escritura? Do Êxodo. De certa forma, a gente vê esses paralelos durante todo o livro, é uma repetição, ou mesmo, melhor, uma continuação do Êxodo, assim como Deus libertou o seu povo, assim como Deus foi o redentor do seu povo, agora Ele é o libertador de Davi, agora Ele é o redentor de Davi, e essa história então ela vai se repetindo na vida dele, assim como ela pode se repetir em nossas vidas. Esses textos do Êxodo, as histórias da Bíblia não são histórias, são também a nossa história, e elas foram a história de Davi. Davi olhava para o Êxodo e ele diz: isso aconteceu com o povo de Israel, isso acontece comigo, porque o Senhor é minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. E esse Deus que é a rocha da qual nós já estudamos, Ele também é a nossa redenção. O Deus que é redenção. A partir do verso 16 até o verso 20, ele vai trazer essa ideia. E agora ele sai do Sinai e ele entra ao Mar Vermelho. Então se viu o leito do mar, e se descobriram os fundamentos do mundo, pela repreensão do Senhor, pelo sopro irado das suas narinas. Do alto o Senhor me estendeu a mão e me segurou. Ele me tirou das águas profundas, livrou-me de forte inimigo e dos que me odiavam, pois eram mais poderosos do que eu. Eles me atacaram no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque Ele se agradou de mim. Esse é o Deus que nós conhecemos e servimos. Ele me serviu de amparo. Aqui não é poesia, é história. O mar se abriu, a terra tremeu, o vento soprou das narinas de Deus. E você pergunta, como já disse, isso não havia acontecido diretamente com Davi, porque ele nasceu séculos depois. Ainda assim, em certo sentido, aconteceu para ele. A liberdade que ele desfrutava, sua relação com Deus e sua identidade como rei ungido estavam fundamentadas na Escritura, no Êxodo. Naquele momento, no Mar Vermelho, Davi foi tirado das muitas águas, porque Israel foi tirado das águas também. Ele foi resgatado de seus inimigos e colocado em um lugar espaçoso. Note tudo isso.
Ele viveu na terra por causa daquele evento, e todo o livramento que ele experimentou, e foram muitos, você sabe, estava baseado naquele grande livramento, estava baseado, no final das contas, na fidelidade desse Deus das promessas, um Deus que cumpre as suas promessas. Davi, aqui, quando ele conta isso, né, dessa forma, está dizendo: sempre que me senti sobrecarregado pela vida ou enredado pela morte, eu me lembrava do Êxodo. E para o judeu isso era tremendo. Eu confrontava os meus sentimentos com o fato do Êxodo. Deus criou o seu povo, não abandonará as suas promessas. Você tem que se colocar no lugar de um judeu para entender isso. Eles tinham um Antigo Testamento. E essa era a imagem maior, a Páscoa, né? Quando eles saem, quando Deus efetua essa grande redenção. O Êxodo, meus amados, foi o grande evento salvador que definiu a identidade de Israel. E aqui, nas últimas palavras de Davi, é o mesmo Êxodo que define a identidade do rei. É a Escritura quem está moldando a vida dele, está dizendo: olha a minha vida, se não é a continuação desse Deus cumpridor das suas promessas. A identidade dele estava aqui. Para nós, mais ainda, é o que a Páscoa aponta, ao que o Êxodo aponta, a ressurreição de Jesus. E a gente pode notar aqui que Davi, ungido, aponta para Jesus, o Cristo. E é tremendo isso. As nossas figuras já avançaram na teologia bíblica. E nós temos também, como Paulo declara, ele diz: a minha vida é a cruz. E nós podemos identificar a nossa vida dessa forma. Assim como Davi, nós também. Diz o apóstolo Paulo no livro de Gálatas, versículo 19, o finalzinho do 19: estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. No capítulo 6, verso 14, ele diz: mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo. Esse valor é tremendo. Nós moldamos a nossa vida neste livro aqui. E como Paulo, nós podemos também moldar a nossa vida nessa grande verdade. Quando a gente olha o finalzinho de 2 Samuel, versículo 21 a 51, ele diz: é ele quem dá grandes vitórias ao seu rei e usa de misericórdia para com o seu ungido, com Davi e sua posteridade para sempre. O que nós podemos notar aqui é que a Escritura não é apenas conhecimento, não é apenas histórias avulsas que nós aprendemos aos domingos. A nossa vida é um reflexo do que este livro nos trouxe. O Evangelho, uma vida muito diferente da vida que nós vivíamos, uma vida que agora está alicerçada em Cristo. O cristianismo é ser seguidor, é seguir a Cristo, é viver essa realidade todos os dias, a cada minuto da nossa vida.
não é uma parte da nossa vida, ou ele é a nossa vida, ou não é nada, ou ele não vai fazer sentido. E esse nosso texto, então, olhando, aponta para aquele que viria depois de Davi, a gente começa a caminhar, que é esse Deus da ressurreição, um Deus tremendo. Ele diz porque, versículo 5, agora volta um pouquinho, ondas de morte me cercaram, torrentes de perdição me impuseram terror, cadeias infernais me envolveram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro, meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Versículo 17, do alto o Senhor me estendeu a mão e me segurou. Ele me tirou de águas profundas. No final das contas, a experiência de Davi seria a experiência de Jesus. E esses versículos que lemos agora descrevem uma experiência de morte e ressurreição. Jesus experimentaria o inferno na cruz, mas Deus o libertaria. Jesus seria esmagado pela morte, mas Deus o ressuscitaria para nova vida. E, meus amados, nós estamos em Cristo, mesmo que não estivéssemos lá, assim como Davi não estava no Êxodo. A experiência de Jesus se torna a nossa experiência. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Deus intervém em nossas vidas com o poder da ressurreição. Este poder é o nosso poder. E é o ponto mais alto de toda a história, de toda a vida vivente nesse mundo, o poder da ressurreição. Assim você pode dizer em palavras semelhantes à de Davi: quando me sinto sobrecarregado pela vida ou enredado pela morte, posso olhar para a ressurreição de Jesus. Posso confrontar meus sentimentos com o fato da ressurreição. Este é o sinal que Deus recriará o seu povo e não abandonará as suas promessas. Nós temos a promessa da ressurreição. Davi não sentiu a terra tremer no Sinai, não ouviu o trovão, nem viu os relâmpagos, ou um monte fumegante, mas ele percebeu que suas experiências eram um eco do Sinai. Comece a entender isso. Davi não foi apenas sortudo com sua funda contra Golias. Ou foi? Deus interveio em seu favor. Ele não foi apenas sortudo ao escapar de Saul. Deus interveio em seu favor. E quando Deus intervém na sua vida, pode parecer a ajuda de outro cristão, e isso é maravilhoso, ele faz isso todo o tempo, ou uma coincidência providencial. Eu sempre falo, como eu amo a doutrina da providência. É uma das minhas doutrinas prediletas. Tem livros desse calhamaço, dessa altura, falando só da providência de Deus. E a gente olha, mas Davi quer que reconheçamos isso como um ato do Deus que faz a terra tremer, que sobra fogo e dissipa as trevas. É assim que você encara a vida? Eu sou meio exagerado nas coisas que eu falo, mas eu sou muito Davi aqui, né? E a terra tremeu, né? E Deus soprou as suas narinas. Uma vez eu ganhei no Fantasy, né? É um jogo bem, não jogue, né? Eu jogo com alguns homens aqui na igreja. E eu cheguei pro meu oponente e falei: eu fui um flagelo de Deus na sua vida, né, cara? Então, é uma tendência minha de exagerar, mas é verdade, né? E aí, meus amados, o que acontece? A gente precisa olhar
abrir um pouco os nossos olhos, para ver que por trás dessas coincidências, dessas coisas que estão acontecendo na vida, existe um Deus que intervém. O Deus que intervém em nosso favor. E isso não é mérito nosso, isso vai vir do poder da ressurreição. Clame ao Senhor, é o meu apelo aos amados hoje. Clamem ao Senhor e abram os olhos. A próxima coincidência, a próxima cura, a próxima palavra oportuna de um amigo, veja por trás de tudo isso o Deus do Êxodo e o Deus da ressurreição. Essa é a forma de ler a história e entender a sua vida. A gente fica meio perdido, mas aí começa a encaixar. É a forma de fazer a leitura correta da vida. Nós passamos por problemas de identidade, problemas gerais, e as pessoas estão perdidas. A nossa identidade está onde? Repita, em Cristo. De uma vez por todas, é em Cristo. Ou não é nada. Ou você está perdido e vai passar a eternidade toda perdido. A sua identidade precisa estar ali. Estou guardado em Cristo. E logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Na próxima vez, meu amado, em que você quiser dizer, fui impactado por algo que li na Bíblia, diga assim: Jesus me falou por meio da sua palavra. Coloque Deus na sua vida, até nas coisas da igreja. Não, Jesus falou comigo na sua palavra. É diferente. Em vez de dizer, uma coisa estranha aconteceu hoje comigo, diga, o Pai estendeu sua mão e me deu uma grande oportunidade. Abra os olhos, clame a Deus, abra os olhos, faça os dois, não só um nem outro. Em vez de dizer, não sei como conseguir superar isso, diga, o Espírito me ajudou com o poder da ressurreição. E essa é a tarefa de vocês. Essa é a tarefa. Quando você diz, eu não sei como que eu passei disso. Aí você sabe a resposta hoje. Estou contando para você. Você sabe como você superou isso? Você sabe como você superou tudo para estar aqui hoje? Não foi você. Foi o Espírito que te ajudou com o poder da ressurreição. Dê graças a Deus por isso. E aí a gente entende, meus amados, que é o maior privilégio estar aqui. Que não é porque, nossa, deu tudo certo na minha semana. Não é porque as coisas cooperaram da forma como eu queria. Não. Foi porque o poder da ressurreição opera em mim. E eu me sinto maior privilegiado de estar aqui com vocês. Esse era o meu sentimento quando eu pisei nesse lugar hoje. Que privilégio, que bênção. Como poderia não ser isso? Esse é o poder da ressurreição. Existia um senhor, o Matt, era o amigo aqui, é uma história que não é minha, mas ele viu, e eu achei interessante, ele viu sua filha hospitalizada com um câncer no cérebro. Isso, para aquele pai, criou inevitavelmente uma tempestade de emoções nele. E ele disse o seguinte, hoje, ele contando, hoje eu quis arrancar um dispenser de sabonete da parede e destruí-lo. E eu não sei o que me impediu. Sabe que o amigo dele falou? Eu sei. Foi o Espírito Santo que o ajudou com o poder da ressurreição. Essa é a ideia. A gente precisa se apropriar disso. A gente trabalha muito, a gente se cansa muito, a gente é muito preocupado com muitas coisas e a gente esquece do poder da ressurreição,
que podemos invocar esse Deus, que Davi clamou ao Senhor e o Senhor o livrou. E eu já percebi, conversando com muitos, que muitos cristãos, se não a maioria dos cristãos, eu coloquei esse problema ontem em nossa reunião, não acredita nem mesmo teoricamente no poder da ressurreição. E eu vou colocar aqui /oração. E é por isso que nós não oramos. A gente acredita que a oração não tem poder. E a gente olha, as nossas orações são tão fracas, porque nós, no final das contas, não acreditamos no poder da ressurreição. As duas coisas vão caminhar junto. E eu fiquei cavando essa semana para entender por qual é o problema nosso da oração. Porque invocamos, fazemos tanta coisa e oramos tão pouco. É estranho, nem parece inteligente se servimos esse Deus que abre o mar vermelho, que fumega tudo e que faz tantas coisas, como Davi o descreve nesse tempo. É porque não cremos. Muitas vezes nós olhamos para a oração como algo de elevação espiritual. A oração é algo que nos torna mais espirituais. Mas ela não é uma oração que muda as coisas, que muda o curso da vida e que faz diferença na vida daquele que invoca o nome do Senhor. Meus amados, Deus, como diz um querido, o Bounds, Deus não unge planos, mas homens de oração. Nós também podemos clamar ao Senhor. E eu quero deixar para você hoje 5 palavras que podem mudar a sua vida. Olha que legal, parece coisa de sensacionalista, mas não é, tá? Porque está na Bíblia. Nossa, ele vai dar 5 palavras, né, que vão mudar a minha vida. Tá, se quiser deletar isso, pode. Mas é verdade, eu vou provar para vocês. 5 palavras que podem mudar a sua vida. Está em Tiago capítulo 4, versículo 2. B, olha lá. É meio assim, é difícil chegar ali. Tiago capítulo 4, versículo 2b. Ele diz assim: vocês estão interessados, porque vocês estão indo para lá, né? Na verdade é 2c, fica melhor. Ele diz assim, estão preparados? Olha lá, 2c. Cap? Nada tem porque não pedem. Nada tem porque não pedem. Muitas vezes é exatamente isso. Eu vou ler o contexto para vocês. De onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm. Matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras. Nada têm porque não pedem. A gente está lá fazendo guerras, fazendo tantas coisas. Somos industriosos. Vamos para cima, acordamos, vamos para a luta, vamos com medo, vamos sem medo. E a gente gasta grande parte da nossa energia e esforço. E aí, uma pequena frase, nada tem, porque não pedem. Essas 5 palavras contêm o segredo da pobreza e da impotência do cristão médio, do ministro médio e da igreja comum. Por que, perguntam muitos cristãos, faço tão pouco progresso em minha vida? Por que tenho tão pouca vitória sobre o pecado? Por que ganho tão poucas almas para Cristo? Por que cresço tão lentamente à semelhança do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo? Deus responde com as palavras do nosso texto: não tem, porque não pedem. Porque muitos pastores perguntam: vejo tão pouco fruto do meu ministério.
Porque há tão poucas conversões, porque minha igreja cresce tão lentamente, porque os membros da minha igreja são tão pouco ajudados pelo meu ministério e tão pouco edificados no conhecimento e na vida cristãos. Novamente Deus responde: não tem, porque não pedem. Por quê? Perguntam ministros e igrejas. A igreja de Jesus Cristo faz um progresso tão lento no mundo de hoje, porque avança tão pouco contra o pecado, contra a incredulidade e contra o erro em todas as suas formas, porque tem tão pouca vitória sobre o mundo, a carne e o diabo, porque o membro médio da igreja tem um padrão tão baixo de vida cristã, porque o Senhor Jesus Cristo recebe tão pouca honra hoje. Novamente Deus responde, não tem, porque não pedem. Meus amados, é um chamado, cada um de nós, a um reset até o final do ano. Ninguém, eu quero dizer para vocês, pode se opor à pessoa que sabe orar, que atende todas as condições da oração, como vimos no capítulo 4 de Tiago, e que realmente a pratica. No nosso grupo de homens, a gente vai compartilhando as bênçãos, né? Compartilhei para vocês que não gostaria de fazer nada antes de ler a Escritura de manhã. Isso é um bom hábito. E depois de certo tempo, isso vira um hábito mesmo. É incrível isso. É possível isso. Mas um outro irmão me disse: pastor, e eu coloquei a minha resolução. Falei: qual é? Eu quero orar antes de começar o meu dia. É tão simples, mas é tão profundo, muda tanto. Talvez isso num mundo diz: isso não é nada. Para Deus isso é tudo. Já parou para pensar? Que a gente pode fazer os melhores planos, ter as melhores estratégias, apenas um motor sem gasolina. É a oração que torna possível isso. Esse, meus amados, e é o que eu quero para a minha vida, o meu pedido pessoal, para que vocês orem por mim. Este é o segredo para se tornar muito parecido com Deus. Ficar muito tempo a sós com Ele. Se você não fizer isso, não será muito parecido com Ele. Você tem que ficar com Ele. Hoje eu estava ali com o Lucas, né? Vem cá, senta aqui do meu lado, né? E chamando: vem comigo, fica aqui comigo, porque eu quero que ele seja parecido comigo. A gente precisa andar com Deus, se quisermos ficarmos parecidos com Ele. Meu jeito paulino de ser é porque eu gosto muito do apóstolo Paulo. Eu admito. Só não tenho o amor que ele tem ainda. O próprio Deus nos disse em Jeremias capítulo 29, se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Eis que a mão do Senhor, Isaías, não está encolhida, nem surdo o seu ouvido, para que não possam ouvir. Meus amados, se me buscarem, me encontrarão. Somos informados na palavra de Deus que Ele nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Ou seja, Jesus Cristo, por sua morte e por sua ressurreição e ascensão à destra do Pai, obteve para todo crente em Jesus todas as bênçãos espirituais possíveis. E o meu apelo e o meu desejo é que passamos a usufruir de todas elas sem deixar passar nenhuma delas. Todas elas, em Cristo, estão à nossa disposição. Não há bênção espiritual de que qualquer crente desfrute agora e não possa também ser sua. Que, como lemos na história de Davi, se identificando com o Sinai, se identificando com o Êxodo, olhando para esse Deus que faria toda a história da sua posteridade, que possamos também nós fazer o mesmo.
Que a nossa vida seja baseada nesta verdade do Evangelho que nos chegou. Que se fôssemos resumir a nossa vida em uma palavra, seria ela o Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo. Esse Evangelho que nos pertence agora, da qual Cristo nos resgatou por sua morte expiatória e nos proveu todas as coisas que estão disponíveis para nós hoje. Ore, meus irmãos, e abram os olhos. Vamos orar. Pai querido e amado, nós te louvamos. Te louvamos pela tua graça. Senhor, tu és a nossa rocha eterna. Tu que arrancaste Israel das muitas águas, tu que ressuscitaste o teu filho dentre os mortos, vem, Senhor, ao nosso socorro nesta hora. Nós confessamos, Senhor, que tantas vezes confiamos em nossos próprios esforços, nas rodas de nossa engenhosidade, nas estratégias de nossa carne, e nos esquecemos de clamar a Ti. Perdoa-nos por nossa pobreza de oração, por nossa indiferença diante da Tua voz, por vivermos como se a ressurreição fosse apenas uma lembrança distante e não o poder que está presente agora na Tua igreja, este poder que agora nos sustenta. Mas hoje, Senhor, despertaste em nós a lembrança de Davi. Quando os inimigos eram fortes demais, tu o salvaste. Quando as ondas o cercavam, tu o salvaste do abismo. Quando a morte parecia triunfar, tu mostraste teu poder de ressurreição. Senhor, por meio do teu Espírito Santo, venha sobre a tua igreja, rasga os céus como fizeste no Sinai, faz tremer a terra como o Senhor fez no Êxodo, rompe as cadeias como no sepulcro vazio. Não deixe que saiamos daqui apenas ouvintes, mas transforma-nos em homens e mulheres de oração, que sejamos parecidos com o Senhor, porque ficamos na tua presença. Aviva, Senhor, a tua igreja. Eu oro, Senhor, por um avivamento em nós. Não nos deixe, ó Deus, em sequidão. É o teu Espírito que é o óleo, Senhor, das nossas vidas. Aviva, Senhor, cada um dos líderes desta igreja, aqueles que ensinam, das mulheres, dos homens que ensinam, ó Deus, a tua palavra às crianças e a cada um aqui. Mas eu sei que muitas vezes o pecado nos impede, ó Deus, de se aproximar do Senhor. Por isso eu peço que cada lágrima de arrependimento, não de remorso, se torne vida na vida de cada um. Que cada clamor escondido se torne, ó Deus, trovão diante do teu trono. Que cada coração cansado seja cheio do teu poder. Meu Deus, concede-nos a graça de hoje saber quem é o Senhor e conhecer o poder da ressurreição. E que o Senhor nos abra os olhos para enxergar a tua boa mão, cuidando de nós até aqui. E quando nos depararmos com a vida, que a nossa resposta seja sempre a mesma, Senhor. O Senhor é a nossa rocha. O Senhor é a nossa redenção. O Senhor é a nossa ressurreição. Recebe, pois, a glória, Senhor, hoje e para sempre, em nome do teu Filho, a quem nós amamos, Jesus Cristo. Amém.